Bom, sejam bem-vindos a mais um podcast, mais um Gênios. O tema de hoje, como foi escolhido lá no Twitter, né? A gente colocou uma votação para vocês escolherem, aqui na live também, mas rolou mais no Twitter e no Instagram, que foi a votação, né, sobre o tema de hoje, que seria entre curling ou a gente falar sobre rinha de idosos, o melhor tema do mundo. Uma votação totalmente imparcial da minha parte também, na hora que eu fui fazer a coisa lá. Por mais que sabemos que rinha de idosos é o melhor tema, a gente tinha que, né, fazer essa votação para que a gente descobrisse qual que vocês queriam que nós debatêssemos. Então, no final, ficou decidido que ia ser rinha de idosos, não foi isso? Rinha de idosos foi o tema de hoje. Então, pronto. Pra quem não sabe, já que eu vou puxar aqui, se me permita aí, Z. Alô? Ah, pai, pode falar. Ah, tá. Não é porque eu fico em silêncio na nada e pronto, caiu. Bem, a gente vai discutir hoje sobre esse tema que é um tabu na sociedade já há muito tempo. E a gente sabe assim que é uma prática milenar. Idosos de milênios atrás já realizavam isso. Não é de hoje, assim, não é uma coisa que surgiu agora, entendeu? Não, tipo, a modernidade de idosos, não. É 2020, não. Não, não é não. Isso aí não veio. Milênios. Os idosos já faziam isso há muito tempo. Se tivesse alguém vivendo esse tempo todinho, desde lá até agora, provavelmente seria o grande campeão, né? Campeão mundial, exatamente. Exato. Inclusive, o Dalton acabou de falar, esqueci de apresentar ele, que o Dalton também foi convidado para esse episódio devido à sua especialidade sobre ciências geriátricas. Isso aí, verdade. Que toda a informação profunda que ele tem, que ele vai trazer aqui, opiniões técnicas, sem viés ideológico, puramente técnicas, de todo o seu conhecimento, né? Então, Dalton, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. E esse é um tema, né, como a gente falou, que interessa a toda a sociedade, não apenas aos idosos, que a gente sabe que a rinha, enquanto prática, exercício físico, né, ativa muito a mente, os músculos dos idosos. E, assim, as leis, as regras, né, do esporte foram mudando ao longo dos milênios. E hoje em dia a gente tem uma forma mais moderna da rinha de idosos, né? E que é muito polêmica e que hoje ela foi relegada à ilegalidade. Não, isso foi depois da Idade Média, né? Depois aquelas. A gente sabe que a Idade Média foi complicada, exatamente. Aí teve as cruzadas. Aquele povo, taca fogo, não sei quem, bruxa, rinha de idoso, taca fogo também. E isso acabou, né, dando uma visão totalmente deturpada do que seria a rinha de idosos, né? Do esporte, né? Nas Olimpíadas, inclusive, na primeira grande Olimpíada, realizada na Grécia, ela era um dos principais esportes. No entanto, devido à sua violência e movimentos certeiros, ela acabou sendo relegada, né, porque, assim, né, é uma sociedade na época que não estava muito acostumada com a violência, né? Gladiadores. Inclusive... Aí, o idoso... Não, peraí, só me desculpa aqui, Dalton, pessoal, eu tenho que terminar esse pensamento, que a gente sabe que o idoso, ele é covarde, né? O idoso, ele já foi denunciado pelo pessoal do Choque de Cultura aí, que o idoso, ele não tem os princípios na hora de ferir os outros. Sim. Então, realmente, assim, é um esporte que exige... extrema preparação, não apenas física, porém também mental. Você tem que estar acostumado com a violência, entendeu? Porque, assim, o pessoal que entende, conhece um pouco de Olimpíada, né, sabe que tem, antigamente, né, mudou um pouco hoje, porque hoje foram acrescentando novos esportes, mas antigamente você tinha arremesso de disco, né, arremesso de dardo, você tinha aquele arremesso de aquelas esferas, né, para poder saber arremesso de distância e tudo mais, tinha disputa física, e tinha o esporte dos idosos, que era conhecido como velhatlon, que ele era muito, muito bem quisto pela sociedade romana, e era o esporte que era basicamente escolhido para celebrar o fim, né, dos jogos. E o fim da vida também, né? Só um adendo aqui, o fim da vida do ser humano, né? Porque a Olimpíada, né? O pessoal gosta muito de falar assim, não, né, a Olimpíada é um evento. Ô, Dalton, só te dar uma pausa aí. Abaixa só um pouquinho do microfone, parece que tá usando coisa do Goku.
do Vegeta, né, na verdade, de ficar vendo. Aí, agora sim, fica melhor. A gente pode olhar diretamente nos seus Você olhos. olhar nos meus olhos. Exatamente. Dalton, É um contato Eu direto. queria não revelar toda a verdade de uma vez, e por isso tava. Ah, entendi. Justo. Era proposital. É daltônico, Era, né? mas Tem que fazer essas Dalton, coisas. o Dalton ele levantou um ponto muito interessante aí, né? Inclusive, que realmente na Grécia Antiga, quando tinha a Olimpíada, o último esporte, antes de ser banido, né? Todo o grande evento, né? Era realmente o último esporte, o último esporte a ser celebrado, porque é assim, não sei se vocês sabem, mas uma das regras milenares, que inclusive é mantida até hoje, é que na rinha de idoso, quando acontece o embate entre os atletas, só existe uma regra, que é 2 entram, 1 sai, entendeu? Então, assim, no final, realmente, a maior parte dos atletas só participam uma única vez das Olimpíadas, sendo assim, portanto, a última Olimpíada da grande maioria dos atletas, entendeu? E devido à idade avançada, normalmente o campeão ele não consegue viver o suficiente até a próxima Olimpíada, que acontece de 4 em 4 anos, né? Então, até foi estudado na época, isso já antes de ser banido, né, na Grécia, para reduzir esse tempo para poder reaproveitar os campeões da Olimpíada passada, entendeu? Mas aí Por isso que, além das Olimpíadas, tinha também a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo de renda dos idosos, mas isso aí é um assunto mais tarde um pouco. Voltando à questão das Olimpíadas, como eu estava terminando ali antes né? Como ele era um esporte que era dito que servia para, né, aproximar os homens dos deuses, já de novo trazendo esse tema. Como vocês sabem, assim, né, é uma celebração que o nome, inclusive, denota isso, né, que é o Olimpo, era o local onde os deuses habitam, mas e nada traz você mais perto dos deuses do que a morte, né, assim como os idosos que estão sempre ali perto da morte por causa da sua grande idade avançada, e com mais idade você acumula mais experiência de batalha, né, porque a força ela vai se acumulando, né, conforme os anos passam. Sim, então, por isso era um esporte que era muito esperado, assim, nas Olimpíadas, né, com a finalização dos eventos, né, sendo a grande disputa dos velhos, né? Então, o velhatlon, ele era muito esperado nas primeiras celebrações, né, por causa disso. Essa característica, as pessoas, quando elas, inclusive porque você também tem uma pequena diferença, assim, o nível não era tão alto quanto hoje em dia, porque a expectativa de vida também não era lá muitas coisas. Quando a pessoa tinha 40, 50 anos, assim, já era considerado um velho treinado, né, um velho já no pico da sua idade. Você podia disputar, né, as Olimpíadas, você já tinha ali suas lesões de batalha, braço a menos, né? Já tinha um negócio para poder dar uma vantagem, né? Porque você já tinha menos pontos para serem agarrados ali durante o combate. Mas hoje em dia, né, a gente tem uma expectativa de vida absurdamente maior. Então, isso acaba elevando o nível da disputa, né? Mas a gente vai falar isso mais à frente, né? Como são as técnicas que são utilizadas e tudo mais. E também entrar um pouco nessa questão de como o combate hoje os tempos modernos trouxeram novidades à rinha de idosos. É verdade. Inclusive, eu acho que antes da gente sair nessa parte de origem, né, em relação à origem do esporte na antiguidade, o Dalton levantou uma questão muito interessante, que assim, a gente sabe que o esporte ele se moderniza e a sociedade também muda, né, com o avanço do tempo, e o conceito de idoso ele também muda, entendeu? Porque naquela época, uma pessoa de 40, 50 anos já era idoso, entendeu? Porque ali qualquer coisinha, tomou um corte, não tinha antibiótico, já morria. Então a pessoa que chegava a 40, 50 anos era um semideus na Terra, entendeu? E uma coisa que a gente sabe é que com o acúmulo da idade, à medida que a idade vai passando, você vai acumulando mágoas na sua vida, entendeu? Então, realmente, à medida que você... aliás, o acúmulo de mágoa, ele faz com que você tenha, primeiro, né, muito ódio da vida e quer expressar isso na forma de violência. Então, o idoso, ele realmente é o tipo de atleta ideal para esse tipo de esporte, porque a extrema violência que contida em anos de vivência, ela pode ser extravasada de uma vez só, entendeu? E por isso é assim, discutido, Dalton pode certamente confirmar aí, né, a opinião dos especialistas, né, na comunidade estudiosa aí desse esporte, mas à medida que que a expectativa de vida aumenta, a violência envolvida no esporte, ela também aumenta. E por isso que muito provavelmente ela foi já proibida, né, desde a antiguidade, e passou por muito tempo como sendo ilegal, né, e vivendo meio que à margem da sociedade.
eliminando assim o idoso de participar, né, dessa celebração da violência esporte, e do fim da vida. Sim. O negócio é que, assim, eu acho que tá no DNA, né? Vem de muitas gerações atrás. E você vê que o idoso, né? Ele tende a tentar buscar isso sempre em qualquer situação. Por exemplo, essa semana aí teve a notícia, né? Que o idoso agrediu o outro por causa de uma batalha do Pokémon GO. Então, o idoso ele anseia por esse tipo de extravasamento, né? Ele precisa botar pra fora. Você não vê um idoso feliz com a vida ou nada. Então, a forma que o idoso tem de fazer isso é justamente arrumando briga, o idoso ranzinza. Isso é porque vem de dentro, vem de muito lá atrás, e a gente tem que buscar isso, né? Entender por que isso tá acontecendo pra poder, né? A gente criar e preparar um ambiente, né, saudável e de acordo com tudo, para que o idoso ele possa fazer isso, né? Ele possa extravasar esse tipo de encontro que você falou aí pode ter parecido coincidência, mas o meio underground de rinha de idoso, ele acaba crescendo muito por causa dessa falta de regularização, a questão de não chegar nas esferas jurídicas, de não chegar nas esferas, né, na questão da legalização mesmo. Você tem hoje, né, vamos falar, como a gente estava falando um pouco atrás na questão de atualização, a modernização da rinha, né? Você tem a utilização de aplicativos para fazer esses encontros. Então, dá essa impressão assim, foi sem querer, foi só um desentendimento, mas existe, se você não, porque tem a Deep Web também é utilizada para isso, né? E provavelmente você não tem acesso a câmeras que mostram o entorno dessa briga, mas provavelmente tinha gente ali que estava julgando, tinha gente ali que estava analisando os socos bem aplicados, tinha gente ali que estava cuidando das apostas, mas vocês não viram porque parecia que foi por acaso ali, ó, o cara estava pegando ali dois dólares e para quem desconhece, né, Dalton? Realmente parece que é só uma briga aleatória. Parece que é só uma confusão. Na Grécia, por exemplo, você estava falando da questão de guardar rancor. Como era um lugar pequeno, inclusive é muito mais fácil de ser um rancor direcionado, né? Porque você, quando tem anos e anos de convivência, né? São velhos, né? Convivem muito tempo um com o outro. O rancor direcionado, ele vai acabar surgindo. Então, quando você tinha a rinha de idosos, normalmente era um cara que já não gostava porque há 30 anos atrás roubou a namorada dele, ou uma mulher que já tinha um rancor com outra porque ela fez uma coisa aqui que acabou me irritando na frente da minha casa, me prejudicando. Então, esse tipo de confronto, ele ia acontecer eventualmente se a pessoa conseguir sobreviver, obviamente, né? Porque tem aquela questão de a pessoa morrer. Então, sim. E hoje em dia, inclusive, né, a medicina traz as coisas boas e as coisas ruins também, né? Hoje em dia, por causa dessa questão da medicina ser muito mais avançada, você tem, Tony falou aí da questão da rinha ela não acabar sendo repetida na Olimpíada seguinte. Hoje você tem idosos que fazem rinha ranqueada já há muito tempo, então dividido por divisões, né? Igual tem, por exemplo, no League of Legends, na modalidade de esporte, né? Que tem os ranks, né? Da diamante, prata, inclusive tem esse nível de divisão também no submundo, né? Da rinha dos idosos. Eu acho assim. No caso não é a classificação né, diamante e prata, no caso você utiliza a classificação fralda, bengala, tem os níveis lá, mas você consegue. É muito claro, assim, mas tem os níveis também, só que tem coisas que você tem acesso a esse documento aí pra depois a gente, sei lá, de repente passar pra fralda, né? Então, a questão é o seguinte, a gente também tá aqui falando sobre isso, só que o meio underground ele tem um certo controle aqui. Eu tô falando isso aqui porque ninguém... Foi liberado, né, no caso. Você tem um limite que você pode... Enquanto não apresentar provas aqui, o pessoal fala assim, deixa ele falar, ninguém vai acreditar no que ele tá dizendo. Né? Vão achar que é brincadeira. Eles estão falando isso aí porque é engraçado no podcast, entendeu? Pois é. Só para fazer uma pausa rapidinho aqui, inclusive essa semana a gente teve um ataque, né? Você viu que os pombos, né, do último podcast, eles atacaram um deputado que tentou ouvir o podcast provavelmente e foi fazer a denúncia lá e ele foi realmente oprimido, né? E exatamente como o especialista que foi convidado no episódio anterior falou, o pombo já reagiu afetando todo mundo. Inclusive, a gente tem que ver outro dia para chamar ele de novo, né? A gente tá com um especialista novo agora, então vamos nos até o assunto onde ele tem especialidade também. Muito bom. Exato. Eu acho que a gente, porque a gente sabe o que é que o pombo faz, né? Não é de agora que a gente já vem denunciando. Verdade. Então, antes, vamos tentar não tocar nesse assunto no momento, que é pra gente também não sair do tema, né? Pra acabar
envolvendo pombos aí na rinha de 12, que já é um assunto muito complexo por si só, realmente. Justo. E só antes da gente começar a discutir um pouco mais das atuais regras do esporte moderno, né? Eu acho que a gente pode terminar um pouco primeiro, né? Essa caracterização histórica do todo o processo que levou à rinha de idosa moderna que a gente tem hoje. E assim, só tem alguns marcos, inclusive o Dalton pode falar um pouco mais, mas depois primeiro do banimento do esporte, né? Que ele foi criado assim, ninguém sabe exatamente datar quando o esporte de rinha de idosos foi criado. Dizem que foi quando surgiu o primeiro velho. Faz sentido, realmente uma informação muito Porque precisa. antes o pessoal morria cedo, muito cedo. Aí conforme a expectativa de vida foi subindo, o pessoal, né? Porque normalmente quando você tem poucos grupos humanos ali, você tem muita guerra, tal, não sei o que, o pessoal morre muito, né? E conforme o pessoal conseguia períodos de paz um pouco maiores, dava tempo para se dedicar a coisas diferentes, como arte, e acumular o ódio, né? Acumular ódio, esse tipo de coisa. Então você tinha a possibilidade de criar esportes, né? Que você não ia gastar energia para fazer outra coisa, senão lutar com outras pessoas até a morte. Isso era o óbvio. Então você gastar energia para poder fazer outras coisas é uma coisa que só foi um conceito que só surgiu. Um conceito que só surgiu conforme as pessoas foram conseguindo sobreviver mais tempo, né? Então, assim que você tinha o fenômeno do cabelo branco, nossa, foi uma coisa que a pessoa realmente foi um marco na história da humanidade, né? Então, era aquilo que eu falei assim, não, tem alguma coisa ali que... Aí quando surgiu uma segunda pessoa, o pessoal fala, opa, como assim tem dois? Já não é tão especial, e aí já criou o primeiro atrito. Então é assim que você sabe que existe uma possibilidade muito grande de que com o surgimento dos primeiros idosos, as primeiras batalhas, né, as primeiras... Antes de fazer de fato um esporte, mas as primeiras rinhas já aconteciam já ali naturalmente. Natural, né? Entendi. Pode-se dizer então que foi no primeiro período de paz, né, onde os antigos guerreiros, né, o que eu vou fazer da vida, né? O quê? Eu guerreava. E agora? Paz. O que é paz? Pois é. Paz e aí... de guerra. Então vamos criar guerra. É o intervalo entre guerras, né? Então, exato. Exatamente. Essa é a definição de paz. Então, o que acontece no ambiente natural da natureza do idoso, né? Que é brigar com outro idoso, né? Se você colocar dois juntos, normalmente vai acontecer uma briga. Então, provavelmente surgiu dessa forma. E alguém... Você sabe, né, que onde você sempre tem uma pessoa procurando oportunidade para conseguir coisas, para conseguir grandes avanços para si mesmo, né? As pessoas são egoístas, algumas delas. Então, assim que surgiu, né, o primeiro confronto de idosos, surgiu junto os apostadores, né? Então, a aposta ela evoluiu na natureza humana junto com a questão da rinha de idosos, porque foram coisas que surgiram naturalmente uma com a outra. Você vê duas pessoas brigando, quem é que vai ganhar? Aposto meu bode. Eu quero meu bode como o senhor ali sem braço vai ganhar. Eu aposto a minha cabra que o senhor ali que tem a barba grande vai ganhar. Então é assim que surgiu essa questão das apostas. E aí todo um ecossistema, né? Eu posso só dar andei conversando, né, com pessoas, né, de várias áreas. Inclusive, na economia, uma das hipóteses que existe é que a rinha de idosos, quando ela nasceu, começou esse processo de troca, dando origem, né, às primeiras transações entre pessoas de bens e, portanto, assim, iniciando a economia. Então, a gente deve muito a esse esporte, entendeu? Então, é algo que realmente virou, né, se tornou algo mal visto, mas que criou, por exemplo, né, algumas profissões, como, por exemplo, o técnico. Vamos fazer a rinha, vamos. Quem? Bom, cara, o mais experiente chegava pro mais novo e falava, olha, faz isso aqui, faz aquilo ali. Vamos ter um preparo para essa rinha. Então, além das apostas e do comércio que gerou, né? É o que eu falo. São vários... É uma coisa que a gente acha que é uma coisa errada, mas a gente não conhece a história, né, por trás e os benefícios que trouxe pro mundo, né? Pra sociedade. Inclusive, a questão do técnico na rinha de idoso, ela surgiu assim... Só que diferente do que a gente espera, por exemplo, de um técnico, que as coisas se invertem, né? Diferente do que a gente espera hoje para um técnico de um esporte mais baixo escalão, né? Tipo futebol e tudo mais. Porque o técnico, ele normalmente era uma pessoa mais jovem, porque ele estava ali para aprender com aquele que ele estava treinando. Ele estava ali para tentar assim, eu vou ver o que ele faz, aprender com isso, tentar otimizar, porque quando for a minha vez, eu já tenho essa técnica.
Exato. Justo, exato. justo. E era isso, cara. Pessoal, só informações aqui que poucas pessoas sabem, né? Mas a minha namorada ela é economista e ela acabou de me revelar aqui que o escambo ele nasceu junto com a Rainha do Idoso. Isso aí já é um fato estabelecido na economia enquanto ciência humana. Exato. Então, assim, é porque pouca gente fala, sabe? Essa informação ela fica guardada só entre os meus acadêmicos, e a gente tem que levar isso para fora. E só para a gente já ir um pouco avançando um pouco mais, né? E aí, assim, fica natural que a Rainha de Idoso, enquanto é uma força que move a sociedade para o futuro, ela está aí já há muito tempo, desde tempos imemoriais. Então, a gente tem muitos grandes elementos da experiência humana sendo definida em seus primórdios pela Rainha de Idosos. E assim, eu quero só continuar aqui na linha do tempo, né, do esporte. Uhum. Então, assim, fica natural que, apesar do nebuloso, não existe muitas evidências, né, até porque na própria batalha da Rainha, né, era muito violenta e muita gente da plateia morria com a violência dos idosos, muito material era destruído, então realmente fica difícil você ter evidências. Isso antes mesmo de existir a dentadura, hein? Exato, a dentadura foi uma grande revolução. Foi uma grande revolução. Teve um grande debate, o grande debate de 1835, em que foi decidido. Desculpa, peraí. Ficou tudo silêncio aqui, achei que tinha caído. Não pode falar. Em que, no grande debate, o Dalton realmente deve ter tido acesso em seus estudos com certeza. sobre tudo que foi discutido, né, e registrado desse grande debate. Em que teve essa grande discussão se realmente seria demais permitir com que o atleta envolvido retirasse de sua boca a dentadura e utilizasse enquanto arma cortante. Porque houve a grande batalha de Juscelino contra... Eu não lembro agora o nome do segundo atleta. Cláudio. Foi um grande famoso. Cláudio? Cláudio III. Cláudio III. Isso. Cláudio III foi o que lutou contra o filho de Juscelino. Foi Cláudio II. Justo, já foi o segundo, tá certo. Certo. Porque eu não tenho tanto conhecimento quanto você, então acabou. Exato. Teve esse grande evento que realmente forçou as pessoas a repensarem as regras, porque descobriu que o Cláudio II ele tinha trocado alguns dentes por lâminas. E no momento que ele arrancou a lâmina e colocou a mão e foi no pescoço, e assim, não que isso seja inaceitável para a Rainha de Idosos, né? Mas foi uma revolução, né? Foi uma novidade, ninguém esperava. Uma técnica assim, os juízes ficaram meio sem saber direito o que fazer, mas, né, infelizmente, o outro atleta veio a falecer. E o que levantou esse debate, né? Se era realmente justo. Porque, apesar de parecer muito violento para quem está de fora, existe uma moral, existe uma regra entre os atletas, entendeu? E a primeira regra é que tem que ser chances iguais, entendeu? Se um idoso ele usa uma arma, o outro tem direito também a usar. E a coisa escala, né? Como? A coisa escala, porque como você... Esse é o papel do juiz, né? Por isso que é importante a questão da legalização, né? Porque como você mede, como você avalia que o nível ali exatamente está igualado, né? Se aquela arma ali não é... E aí a coisa vai escalonando, uma puxando a outra, né? E por isso, tipo, você precisa de um certo nível de regularização, né? Uma regulamentação do esporte. Para poder ser seguida do esporte. Exato. Inclusive, falando sobre a questão da dentadura, tem um esporte que até hoje homenageia, né, a história da Rainha dos Idosos, que é o boxe. Eles colocam... eles colocam justamente é uma homenagem, né, a essa técnica, né? Uma homenagem à preparação, né? Sim. Uma preparação para o futuro, né? Porque quando você tem dentes na boca, né, que não são seus, você tá ali, né, mostrando assim, estou recuperando a minha selvageria interior para tentar lhe agredir, né? Que é o que o idoso quer representar com a dentadura, né? Exato. A pessoa acha que é necessidade para se alimentar, mas realmente é um símbolo, né? É um símbolo. Uma coisa que eu fiquei... o pessoal até comentou ali e tal, e a gente ainda tem que chegar nesse ponto. O idoso dorme cedo, acorda cedo. Quando você vê um idoso, por exemplo, lavando uma calçada, não é pelo simples fato de estar lavando uma calçada para o carro andar. Provavelmente ali aconteceu, né, na noite anterior. Deve ter acontecido algum evento, né? Uma rinhazinha ali, um X1. E a limpeza da calçada é justamente para limpar o sangue, enfim, restos mortais, tudo que vem junto com a rinha, né?
E tem outro detalhe, porque o ato da limpeza doméstica exercida pelos idosos, você pode ver que ela é feita de uma forma diferente de um jovem limpando a casa. Porque ela é um tipo de preparação em si só. A gente tem filmes que retratam isso, inclusive, né? O Karate Kid não tá aí para não deixar a gente mentir. Justo. Que, por exemplo, a limpeza de um carro pode ser utilizada na vida de idosos Na de uma preparação, forma né? de preparação. Então, se você, por exemplo, se você vê uma pessoa entra num dojo, né, num lugar assim que o pessoal faz artes marciais, o cara que está ali treinando, ele está lutando para poder se preparar para fazer faxina em casa. Já o idoso que está fazendo a faxina em casa, ele está se preparando para lutar, que é o que as duas coisas se intercalam uma com a outra, né? Exato. E também tem um outro aspecto, Dalton, se você me permite, é que, assim, ter essa cultura do underground, depois que o esporte, né, ele foi relegado à ilegalidade na Idade Média, e é uma maneira que também os idosos têm de conversar sem necessariamente dar muito na cara que eles estão planejando o próximo rinha, né? Por exemplo, existe toda uma simbologia, tipo, se vai lavar a calçada na hora tal, entendeu? Já significa para os outros idosos da rua que, ó, vai rolar uma rinha tal hora, entendeu? E uma coisa que vocês não sabem também, dá para alugar, sabe? Eles usam como sinalização também, é uma outra comunicação que eu fiquei sabendo ali, são os passarinhos, né? O que mais você vê é, vou levar o passarinho de manhã para pegar sol. E isso, cada canto do passarinho, ele significa alguma coisa, né? Tem uma mensagem codificada ali por detrás, onde todos os idosos, por exemplo, vamos nos reunir na praça para jogar dominó. Não é, né? O passarinho, eu tenho um trinca-ferro, eu também tenho um trinca-ferro. Que horas a gente vai levar o trinca-ferro para pegar sol? 6 da manhã. Exatamente isso. Fala assim, nossa, o seu filho já tá um homenzinho já, né, com 30 anos de idade, você sabe ali que ele tá marcando ali um horário ali, um combate de 3 rounds, né, então tipo, Justo. se você olhar inclusive, muitos desses encontros eles acontecem no pessoal que o pessoal chama de preparativo, né, que é as filas dos bancos, né. Porque as filas dos bancos elas são um principal ponto de encontro de idosos, principalmente o pessoal que não tem contato, porque o cara já dominou a região, né? Já não tem muitos idosos ali na rua e tudo mais. O cara vai para uma fila de banco para poder encontrar novos desafios. Eu posso confirmar isso. Por anos eu trabalhei como caixa de banco e eu atendi a fila de prioridade. E realmente tem um idoso alfa, né? Que é o campeão e é o idoso que ele toma conta da rinha, né? É o primeiro a chegar, certo? O dia do pagamento. O dia do pagamento do idoso você pode ver em qualquer banco. É o seguinte, tem sempre o idoso o mesmo, né? Ele que é o alfa, né? Ele que representa todo, né? Onde ele chega, ele é idolatrado pelos outros idosos. Ele é o cara que... Só desculpa, porque às vezes a gente falando assim, o idoso, mas é porque pode ser também uma idosa, mas é porque o termo idoso, ele é unissex, justo. Até porque a rinha do idoso, ela é livre é unissex, né? Não tem essa diferenciação de masculino, feminino, não tem isso, não. Exato. A única diferenciação que a gente está vendo hoje, né, com a evolução do esporte e né, com esse novo 2020 chegando, eles têm essa diferenciação nova que são as divisões, né, para poder organizar mais e fazer uma coisa... E até porque o esporte feminino, ele é um pouco mais violento porque as mulheres têm expectativa de vida maior. Ela tem mais tempo para poder acumular experiência. Acumular o ódio e a experiência, né? Então, as disputas de elite, normalmente, elas são realizadas por mulheres, né? Mas aí a gente vai falar disso mais à frente. Exato, sim. Mais à frente. Eu acho que mas aí, voltando lá ao banco, né? Tem sempre o idoso que ele é o primeiro que chega todo mês. Se você quiser fazer o teste, você pode ir lá todo mês, todo dia 5. Pega um dia 5, que é dia de pagamento. Você vai lá no banco, é o mesmo idoso sempre, até que ele seja desafiado por outro e ele perca o seu trono. E aí você vai perceber isso. Faz um controle aí. Vai um ano, né? Você tira 6 meses, por exemplo. Vai lá, você vai ver que tem essa alternância, então são sempre os mesmos, né? Porque eles estão ali, né? Hoje em dia já não sei se é permitido mais a luta até a morte, né? Mas infelizmente já foi revogado isso aí para poder, inclusive, lutar pela legalização. Porque hoje não pode, né? Enfim. Né? Para a questão da legalização, não, mas ainda nos meios underground tem um negócio ali campo meio cinza ali para trabalhar, e eu, como daltônico, eu sou uma pessoa que entende de campos meio cinza. Verdade. Então,
tem muita coisa ali para mexer ainda nessa questão da legalização, mas aí a gente mais pra frente. Então, você vai ver essa rotatividade ali, né, do idoso que entra e vai o outro, e você vai ver que vão ser sempre ali um top 5, um top 4, que eles estão lutando, né, entre si, literalmente, pra ver quem fica no topo do ranking e poder comandar toda a rinha, né, até porque o campeão da rinha, ele ganha, né, 40% dos lucros das apostas entra pra ele. Então, os idosos estão sempre lutando ali. Você vê, minha aposentadoria não entrou. Como é que um idoso com o dinheiro de uma aposentadoria, ele tem o que tem? Né? Então, pois é, né? Vem muito. Vem algo... sabe que a aposentadoria não paga muito. Exatamente. O idoso com bengala de ouro é o que eu mais vi. E era assim, era sempre uma bengala que era passada, né? Tipo, nossa, a bengala hoje tá com outro idoso. O que foi que aconteceu? Eles estão... Você vê o idoso curvado, assim, pensa assim, nossa, coitadinho e tal, não sei o que. Tudo músculo ali. As costas são que sustentam o corpo. Se você tem uma musculatura ali bem desenvolvida, tem anos treinando na questão da curvatura ali, curvado para poder sustentar o corpo, o peso do corpo resistindo contra a gravidade, que a gente sabe que é uma força muito forte. Então, você tem um treinamento ali muito extensivo das costas, né? E se você tem as costas muito bem treinadas, você tem golpes fortíssimos que podem ser feitos com as pernas, com os braços, porque afinal de contas é o eixo do corpo, né? Exatamente. Até mais perigoso. Estou no meio da discussão aqui, né? Entendeu? Essa ela vai... Tá certo. Aí, ó. Caminhar. Olha aí, ó, temos mãe acabou de mandar agora tem 94 pessoas, mãe. Pronto. Mãe mandou um beijo para todo mundo e disse que vai caminhar lá. Cuidado com os idosos, viu, mãe? Que eles só andam em bando na rua, essa hora sabe como eles são violentos, né? Cuidado que idoso é covarde. Alô? Antônio. Voltemos. Eu não sei se você percebeu, mas são 7h50. É verdade, em ponto. 8 horas da noite é um horário conhecido na rua, assim, para o pessoal, né, fazer os treinamentos para agentes de idosos. Então, ela tem que realmente tomar bastante cuidado aí na rua. Exato. Porque... Não, já não é Deus que avisa ela. Inclusive, eu convencei ela a andar com uma faca de bolso, né? Tá certo. Porque a gente nunca sabe quando é que vai chegar uma bengalada do nada, entendeu? Assim, a minha recomendação é o seguinte: se você vê um idoso profissional, né, que é aquela pessoa que já tem o treinamento da idade, né, já tá você vê um idoso profissional vindo atrás de você corra, você não fique não. Não, exatamente. Olha, forças americanas de elite, o pessoal do SEALs, eles já são avisados, tá no campo de batalha, pode estar armado que for, viu um idoso com uma bengala, se a bengala for de ouro principalmente, suma. Não adianta atirar, não adianta chamar reforço, o melhor fazer é fugir para não, né, de repente perder a vida aí num embate com um idoso. Pois é, tem que tomar cuidado, assim. Você tem que imaginar que quando a pessoa vai acumulando os anos de experiência, acumulando os anos de ódio, acumulando os anos de força, às vezes tudo que a pessoa está esperando é um momento para extravasar, né? Ali, né? As rinhas de idosos, elas acontecem com uma certa frequência, né, hoje em dia um pouco maior, né, por causa daquele tem uma quantidade cada vez crescente de idosos, então os campeonatos fervilham ao redor do mundo hoje por causa desse grande quantidade de idosos. Tanto é que, por exemplo, você tem, olha, e que é um negócio que é difícil você ver há 50 anos atrás, por exemplo, há 70 anos atrás, que são idosos que chegam a desistir da carreira esportiva da rinha de idosos para tentar outras coisas, como outros esportes como peteca, bingo, eles tentam diminuir a sua agressividade, né? Tentar se livrar um pouco desse. Apesar que eles acabam escolhendo esportes agressivos de modo geral, né? Peteca e bingo são esportes super agressivos também. Sim, com certeza. Todo mundo sabe. Porque envolve a aposta. A taxa de acidente, principalmente no bingo, é muito alta. Pouca gente fala disso. E pode ver que tudo envolve aposta e violência, igual a rinha de idosos, né? Sim, então você vê bingo, peteca, xadrez, dominó, entendeu? Mas aí eles estão tentando, né? E tem um aspecto do bingo que, assim, não é só apenas essa questão de realizar o bingo, né? Muitas vezes ele é utilizado como fachada, porque, por exemplo, quando você tem um bingo, a gente que é mais jovem, né, um pouco mais, já acha meio, né, entediante, nem fica direito, entendeu? E que é para apostar
Exato. E tem toda uma performance dos idosos envolvidos, né? Porque eles fazem propositalmente que seja muito tedioso para que as pessoas mais jovens se retirem do ambiente. E aí, quando o último jovem sai, a primeira coisa que faz, um idoso levanta, tira a camisa e diz: entram. Como é que é? Lembra o grito, Dalton, que eles faziam? O grito é assim. 2 entram, 1 sai. Não. Na mesma hora, todos os idosos tiram as camisas, botam suas roupas de couro, pegam seus bastões e espinhos, formam o octógono, que pelo menos é a forma moderna, né? Existiram outras formas do ringue, e eles ficam todos gritando: 2 entram, 1 sai, 2 entram, 1 sai. Mas lembrando que isso é a escola ocidental de rinha de idosos. Na escola oriental é diferente, só que eu não saberia traduzir agora porque eu não tenho pouco conhecimento na questão da língua do mandarim, né? Porque são muitos dialetos, então é muito difícil de se aprender, mas eu sei que tem uma a linguagem também é codificada, né? Até no mandarim mesmo, para evitar que seja, né, descoberto pelo mundo. E assim, eu não sou nenhum especialista em criptografia, então não saberia dizer exatamente qual, mas eu sei que existe essa diferença. Existe. É bom, pessoal. Então eu acho que... Diga, por favor. Não, pode falar. Não, eu acho que assim, a gente já falou um pouco, caracterizou, né, o atual cenário da rinha do idoso, e agora a gente pode mover a discussão para o ponto central, que é os argumentos a favor ou não da legalização, né? Nós, como sociedade, deveríamos aceitar a realização desse tipo de esporte enquanto sociedade, assim, vocês acham que a sociedade está preparada? Não, preparado não tá. E acolher o idoso em toda a sua violência? Não, preparado não tá, mas assim, eu creio que é tudo a questão da evolução, né? A gente tem que lutar contra o preconceito, porque legalizado ou não, tá lá. Acontece, não tem como você correr contra, não tem como lutar contra isso, né? Então, a não ser que seja um idoso, aí você vai lutar, literalmente, é verdade. Mas, assim, é algo que vai acontecer e a gente tem que legalizar. Por quê? Pra quem não sabe, os asilos, né? Asilos são instituições coordenadas por idosos para, inclusive, fazer esse tipo de coisa. Tanto é que tem horário para visita no asilo. Por que você não pode visitar mais tarde? Verdade, o horário que pouca gente sabe, mas isso que acontece. Inclusive... Excelente, muito bom se levantar do fato é que nas minhas pesquisas, preparando para esse episódio, né, eu descobri que asilo em alto egípcio, ele é uma palavra que se remete ao deus da morte, específico, eu não lembro exatamente a tradução, mas é algo como o deus que envelhece não morre porque mata. E aí, quando fala, pelo menos no egípcio, o alto egípcio, se falava asilium. E daí a origem, entendeu? Sim, justo. Inclusive também, nesse meio, né, até aconteceu, inclusive, né, a gente tem notícias recentes, inclusive, de foram presas funcionárias de asilo que promoviam clube de luta. Isso tudo fachada, para evitar, como elas vazaram informações, para que não fosse quebrado esse ecossistema, né? Porque cada asilo ele é uma filial de um clube de luta. Cada idoso ali representa, né? De cada asilo sai um campeão para chegar ao final, né? O evento mundial. Idoso representa não só a sua região, como também o seu ano de nascimento, entendeu? Justo. E aí, sim. O pessoal do 45 tá vencendo muito agora, entendeu? Aí já. Então, e o que acontece? Coordenado pelos próprios idosos ali, como estavam vazando informações, vamos. Funcionárias presos por promover. Não eram elas que promoviam. Né? Não. São tão vítimas quanto os outros. Exatamente. É um ambiente ali que ele é criado, né, justamente para gerar o atrito, né, para gerar o clima perfeito para você ter uma boa rinha de idosos, né? E aí, como o Thiago falou, realmente, né, a gente tem que considerar que nada mais natural para um idoso do que agredir outro idoso. Na verdade, agredir de modo geral, né? Eu acho que tem toda essa distinção em relação a velhice, ela é agressiva mesmo, né? E como o Tonho falou aí também, você tem essa representação do Egito, da questão exatamente do asilo,
você pode ver que existem também outras representações, né? Você tem gatos sendo representados em túmulos e tudo mais, porque gatos e idosos são coisas que são paralelas uma com a outra, né? Porque gatos, veja só, os gatos eles eram tidos como os animais que eram muito próximos da morte, próximos dos idosos, inclusive, né? Que Justo. são seres que estão próximos da morte. Daí também você vê, ó, Gato e, né? E é, Egito são coisas que são só paralelas. fazendo Não? uma coisa que tá aí, a gente não vê, a gente não percebe, tem que sempre o quê? A velha dos gatos. Que é isso. Que é basicamente os gatos eles têm a tendência natural a se atrair por aqueles que andam próximo da morte, né? Então por isso que os idosos são essa coisa, tem essa coisa natural, né? Eles gostam de fazer de correr esse grande risco assim, né? Estão sempre ali andando com o pezinho ali perto do além, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, por causa disso, os asilos, né, são ambientes que ocorre isso naturalmente. O idoso, ele tem essa tendência a agredir, né, tanto verbalmente quanto com socos mesmo, que é uma forma de expressão do idoso, né? O idoso, ele se expressa através de xingamento, naftalina e soco, que é as três formas principais de expressão de arte do idoso. Exatamente. Que a briga é uma arte. Né? Exato. Então, assim, né, acho que fica claro que a não legalização, né, do esporte, ela causa muitos efeitos colaterais na sociedade, sabe? A gente tem pessoas jovens sendo erroneamente, levianamente, sendo acusadas de cometerem crimes. Então, talvez, se a gente legalizasse, criasse um ambiente controlado em que os idosos pudessem expressar toda a sua violência, arrancar sangue do seu companheiro, num espaço ali que você vai ter o quê? Um acompanhamento médico, entendeu? Justo. Já bota ali uma ambulância. Deu no murro, choveu dentadura por 3 dias no outro lado da rua. Já tem ali uma dentadura pronta para o idoso já poder recolocar, entendeu? E aí, eu saio dali, em vez de precisar ir atrás da dentadura, se ele sobreviver ao embate, claro, né? Ele já pode ir se alimentar, se recuperar, entendeu? Acompanhar nutricionistas, ter de repente aí uma indenização da Associação Internacional de Rinha de Idosos. O que gera empregos também, né? Então, a legalização ela tem que... vai se mover. Não, exatamente. Por exemplo, os idosos já não precisariam mais, por exemplo, acordar de manhã cedo para lavar a calçada depois de todo aquele derramamento de sangue, né, que tem nas ruas. Eu acho que não tem outro nome a ser dito, é derramamento de sangue. É derramamento de sangue, não tem como. Porque são várias lutas que acontecem, né, então... Exato. Não tem como, é algo que não tem como controlar, né, a violência do idoso é algo que bate com força mesmo. E aí você tem um lugar canalizado, né, de repente aí uma política de Estado já para preparar os novos atletas para eles não entrarem, porque assim, hoje em dia a preparação é feita muito avulso, né? Eu não gosto desse tipo de nomenclatura. Como? Os velhos atletas, eles não gostam desse tipo de nomenclatura. Justo. Qual nomenclatura? Novos atletas. Você tem uma pessoa que está se preparando há 70 anos para poder entrar na porrada com outra pessoa que chama ele de novo atleta, cara. Realmente. É verdade. Eu gostaria de pedir perdão já aqui. Olha, eu não sei se vocês estão acesso aí com a live, mas eu recebi aqui, acabei de receber uma imagem, né, sobre a atual campeã, né? Como a gente sabe, as idosas, elas são realmente, né? Estão num nível muito superior, né, na questão dos homens, né? Então, houvesse essa divisão de categorias, realmente teria que separar. Não, teria que separar porque não ia ter chance para os homens. Então, tá aqui a foto na tela aqui, ó, em primeira mão para vocês. A gente tem a foto da campeã mundial atual campeã mundial de rinha de idosos, né? Vocês podem olhar aí na tela. Vocês vão ver que verdade. Eu tenho um delay aqui, eu só vi agora. Então isso, é porque a gente ainda tá organizando, então... Essa aí... E é do alto escalão, são altos níveis de aposta que acontecem. Essa campeã, ela tá aí já. Eu ia falar isso no começo. São 30 anos do título que ela mantém o título, cara. Exato. O tempo que essa mulher carrega nas costas pelo menos 70 mortes no ringue. Não, isso aí é oficial. Oficial, exato. É quando contaram, né? Quando começaram a contar. Vocês sabem, porque assim, eu sei que existe na cultura da rinha de idosos, né, a questão de você colocar apelidos, né, para cada um dos atletas, entendeu? Sim. E eu sei que a
Essa aí é a Beth quebra-ossos. Quebra-ossos, né? Eu Beth acho que quebra-ossos, essa foi na primeira fase dela. Isso, não, isso aí foi quando vamos fazer uma linha, Exato. né? Quebra-ossos. Tá, depois ela mudou, depois da lendária batalha de Betinha e Dona Zefa, sim, que além de quebrar os ossos, ela moeu praticamente os ossos Porque realmente a atleta, né, Dona Zefa, ela teve que precisou passar um tempo no hospital e tal. E aí ela foi conhecida como Betinha Moedora de Ossos. Mas eu digo assim, no underground, ela é conhecida e nunca mudou esse título como Pelanquin. Pelanquin, justo. Então, é um nome que, assim, você fala, você consegue ver as bengalas tremerem, assim. Exato. Tipo, é um nome que eu não sei se essa informação é verdade, ô Dalton, você que é mais entendido no assunto pode me confirmar isso aí de acordo com os livros históricos e os hieróglifos que você tem aí na sua casa, na sua estante, como a gente pode ver aí atrás de você. Eu não sei se é verdade, mas se eu não me engano, a Beth, né, ela foi proibida de usar qualquer tipo de arma porque ela não dava chance para os seus adversários, né? A bengala foi tirada da mão dela logo na sua segunda batalha, porque, exato, né... Não, pode falar aí. Você que tem mais entendimento do que eu, né? Você pode falar aí. Veja só como o nível precisou... A questão que você falou de igualar, né? Deixar o combate igualado. No segundo combate você teve a remoção da bengala. No quinto combate dela também foram removidas as dentaduras. Sim, verdade. Ela ainda usava a coroa. Só que o que acontece? A coroa era um trunfo dela. Ela dizia assim, ela não usava a coroa durante o combate porque ela realmente era aquele tipo de pessoa que aguardava um oponente à altura, né? E aí o que acontece? Em 1989, no combate de 12 de dezembro, foi a primeira vez que ela usou a sua coroa. E o que acontece? Foi um dia histórico. Foi um dia histórico. Porque o que acontece? Ela utilizou de uma forma tão sutil, né, que é coisa que só a idade traz, né, que você consegue ver que os movimentos dos velhos, assim, eles já são tão refinados com a idade que você consegue ver os músculos, né, não conseguindo conter a sua capacidade de combate, né? E o golpe que ela utilizou com a sua coroa foi tão efetivo, mas tão sutil, que só depois de um ano foi que, observando os corpos, eu digo assim, né, as pessoas que perderam os combates, né, não necessariamente morreram todos e tal, que eram combates oficiais já na época, né, ela saindo um pouco do underground e tal, porque... A gente já tá entrando no nível mundial, né, então tem que ter um pouco de... Que era um círculo no meio do peito, que era quando ela cravava a coroa, e era muito rápido, né? E como ela cravava essa coroa? Era uma cabeçada. As costas dela, se você olhar a curvatura dela, ela segue exatamente a proporção de ouro que você tem ali da época dos gregos, né? Que era uma coisa muito, muito utilizada para você avaliar a força das costas de alguém. A curvatura das costas dela segue exatamente essa proporção. São costas perfeitas, é uma curvatura perfeita. Muito bem apontado aí por um especialista, né? A gente tenta sempre trazer um especialista diferente para cada programa, né? Cada um focado no assunto onde a gente está disposto a conversar, né? E hoje a gente tem aí o Dalton, que, né, tá esbanjando conhecimento técnico, histórico, e são anos de estudo, sabe? Então, a gente tá tentando trazer o melhor para vocês. Toda aí, e realmente... Eu acho que o pessoal do chat deveria celebrar mais o nosso esforço, trazer especialistas do calibre do Dalton, entendeu? É verdade. Assim, eu queria confessar aqui que, na verdade, tudo isso é minha preparação para quando eu completar meus 65 anos e entrar oficialmente. Então, eu já estou começando a minha preparação desde muito tempo atrás, né? Com 2 ou 3 anos de idade, eu já comecei a entrar nesse ramo, já olhando, observando como se comportavam os idosos, me aproximava deles, assim, olha que fofinho, mas eu já estava ali ligado no que estava acontecendo, então eu já estou me preparando já, porque eu tenho a esperança, né, eu tenho a ganância de ser um grande campeão de rinha de idosos. Inclusive, a evolução, né, você deve vir de uma geração, né, de campeões,
Porque, né, a evolução te tirou essa distinção, né? Você, como todos, não sei se vocês sabem, guys, a gente vai falar aqui agora, né, em primeira mão para vocês aí, que o Dalton, ele é daltônico, né? Justamente é uma forma de que o universo, né, a evolução tirou dele esse apego, não apego, mas essa compaixão de, por exemplo, vou furar alguém, saiu sangue. Para ele é somente um líquido incolor que não faz diferença, né? Tem gente que passa mal. Eu mesmo, por exemplo, se eu ver muito sangue, eu desmaio, né? No caso, a evolução já tá te preparando para esse seu momento, né? Onde vai ser um pouco mais. E assim, os daltônicos na rinha de idosos, eles são conhecidos, assim, de modo geral, por ter um bom desempenho, né? Verdade. Mas, incrivelmente, para você ver o quanto a Betty ela é excelente no que ela faz, incrivelmente, ela mantém o título até hoje e tipo, não teve até agora um daltônico campeão. Uma daltônica. Eu sei que assim. Provavelmente é por causa dessa questão, porque você tem poucas mulheres daltônicas, né? Então, mesmo que o daltonismo lhe conceda essa vantagem para os homens, não tem como superar a idade. Ainda assim, realmente. Exato. O ódio que a pessoa acumula ao longo de 70, 80 anos, ele é incomensurável. Agora, e o meu maior medo é que um dia surja uma grande campeã daltônica. E isso sim vai ser um desafio interessante de lidar. Aí eu acho que, exato, é a única forma de Betinha perder o seu reinado. Pois é, mas até hoje ainda não apareceu, né? Mas eu não sei, mas assim, eu acho que o último que tentou, né, esse embate aí, até onde as fontes me trazem aí, foi inclusive também, né, era o João Paulo II, né? Foi o último desafiante ali a nível de tentar bater de frente com a Beth, né? Até porque Paulinho quebra a perna também, não ficava para trás. Ficava não. Exatamente. Ele contava com o Yoli, aqui só para eu terminar o raciocínio, é que ele realmente tinha um apoio da ala eclesiástica, né? Sim. Inclusive ele era o segundo da geração, né? Exato, e mesmo assim, apesar de toda a convivência muito próxima, né, com a entidade máxima que nos governa, não foi capaz de tirar o reinado. É verdade. Assim, ele era conhecido, né? Não sei se o Dalton vai poder, né? Inclusive, se aprofundar um pouco mais nesse assunto, mas o Paulinho Quebra-Perna, né? Ele justamente pegou esse apelido porque, né, o primeiro ataque dele em toda a rinha, assim que começava, era direto nas pernas para poder, né, imobilizar o seu oponente e ter essa vantagem logo no começo. É isso mesmo, Dalton? O nome do golpe era Deita nos braços do Senhor. Isso, exatamente. Era um golpe muito, muito conhecido. E o nome dele ficou conhecido como João Paulo, só que no underground ele é conhecido como Pauladinha, por causa dessa sua capacidade de essa sua capacidade de combate. E ele, assim, ele realmente tinha potencial, né? Mas não tinha a diferença que era a idade, né? A idade foi que acabou, né? Não acabou atrapalhando. Esse golpe, né? O deita nos braços do Senhor. Realmente marcou época. Não, e você vê que ele era aclamado, né? Onde ele passava, levava multidões. As pessoas tentavam beijar nos pés dele, porque ele é um... até as pessoas tinham um carinho muito grande por ele, né? Pela idade também. Chamavam de Papau Ladinha, né? Isso. Verdade. Só chamava muito ele... respeitado em sua carreira, mas infelizmente, né? Teve que enfrentar aí, foi obrigado, né? A enfrentar a Betinha Moioso. E realmente aí, mesmo com toda a inspiração divina, né? E a sua técnica do deita nos braços do Senhor, realmente não possível, né? Não foi possível. Né? Não conseguiu combater a coroa, né? Exato. Pois porque a realmente a coroa, né? Exatamente. Ela tem a... Inclusive daí, Dalton, me perdoe, me corrija se estiver errado, mas daí é que surgiu o termo, né? Depois de... Isso acabou vazando, né? Depois das rinhas, né? Onde
A gente chama as idosas de coroa, justamente por causa desse golpe que foi muito conhecido, é verdade? Exato, Inclusive, esse termo ele foi cunhado em 1991, na cidade de São José dos Campos, aqui em Brasil. Ó. Isso aqui é brasileiro, essa é nossa, pode chamar de nossa. Porque tinha uma campeã local, campeã regional, na verdade, de São Paulo, que era... Não, é isso mesmo. A campeã regional de São Paulo, que é a Josefa Albertina, que ela era uma campeã que já estava há um certo tempo, assim, no título, né? Passou duas... Ô Dalton, desculpa, é que você falando até me empolguei aqui. É verdade que a Josefa, ela tá seguindo os passos da nossa falecida campeã Hebe? É isso mesmo? Então, essa é a questão. Ela enfrentou o Hebe já 2 vezes, e as 2 vezes o combate acabou em empate. Verdade, empate técnico, vale ressaltar. Exatamente, só que infelizmente, logo após a Hebe, né, sair dos ringues para ascender, né, a Josefa também abandonou a carreira. Acho que, sabe quando você tem aquele rival, né? A gente pode comparar então a Hebe e a Zefa com Naruto e Sasuke. Da geração das crianças aí que estão chegando, tem o Naruto e Sasuke, Goku e Vegeta. Eu já ouvi falar assim, o combate obviamente não deve se comparar. Não se compara. Uma luta de criança contra... Não existe, não. Exato. Mas provavelmente... realmente foram 2 atletas. Eu acho que o Dalton levantou isso é uma coisa muito bonita que passa despercebido para quem só observa, né, a violência do esporte, é que existe essa relação entre os atletas. Tanto é que após, né, a saída, né, de Hebe, o que aconteceu foi que a Josefa perdeu o drive, sabe? A vontade, né? Ela, porque não tinha mais. Os combates que ela tinha eram muito fáceis, não tinha o desafio, entendeu? E ela foi desempolgando. E aí acabou desistindo do esporte. Mas assim, eu acho que a gente está começando a fugir do tema. E antes da gente, né, abrir aí para os comentários, né, e as perguntas, sim, as perguntas no chat, eu acho que a gente, rapidamente, então, somos todos aqui a favor da legalização. Com certeza. Não, é algo que não dá para lutar contra. A evolução vai nos levar a isso. Que se não for hoje, daqui a uns 5 anos, vocês vão ver ali que vai sair um anúncio lá, o Diário Oficial, a partir de hoje está legalizado. Só fazendo um adendo aqui, a gente falou sobre Hebe e Dercy, já falei, já deixei ali. Hebe e... Era um nome que estava cotado antes, só que ela desistiu da carreira no começo, ela decidiu seguir outra carreira, então, mas realmente era um nome que o pessoal queria sempre trazer de volta para as linhas, mas ela já não queria mais, né? Ela já transcendeu esse nível, entendi. Exato. Porque ela já fazia parte da nova geração, né? Que é a geração que já não estava mais tão focada assim no combate, como eu já tinha falado no começo, né? Procurava outros esportes, coisas, né, que ainda tinham a questão da agressão, né? Mas pode ver que a era agressiva, né? Isso que eu ia falar, exatamente. Tinha muito rancor e ódio. Ela daria uma excelente competidora. Me parece óbvio, então, que, só sumarizando os argumentos a favor da legalização, primeiro que você ia criar, né, ia ser necessário com que fosse desenvolvida toda uma infraestrutura de suporte aos atletas, ao público, à transmissão. Então você ia ter já abertura de novos canais, abertura de centros atléticos voltados para o idoso, o que certamente ia diminuir, porque dado que eles teriam que se movimentar mais, né, e a gente sabe que exercício faz muito bem à saúde, diminuir o custo, né, de saúde que os atletas teriam. Então, isso, assim, me parece óbvio e patente que essa discussão ela precisa caminhar. A gente precisa levar isso para o Congresso, para ser discutido com toda a sociedade, de modo que a gente permita, né, com que os idosos possam extravasar essa violência uns nos outros, entendeu? Exercer toda a violência, acertar, ou de repente aí um inimizado do passado, dar um bicudo na boca. Isso é o tipo de catarse, e o pessoal da psicologia sabe muito bem disso, sabe muito bem que a catarse de você dar um bicudo no céu da boca do infeliz que lhe fez muito mal, ela é uma experiência que ela liberta, ela faz com que o ódio desapareça do seu coração, entendeu? Sim. Então, todo idoso, no fundo, busca
é encarar o dia de sua morte em paz. E para estar em paz, ele precisa desse momento catártico, entendeu? Então a sociedade deveria prover isso. Uma boa bicuda para deixar você em paz. Não Você tem. dá aquela bicuda encaixada debaixo do queixo, assim, ainda. Bem encaixadinha assim. Ela chega a se espalha no corpo, né? Exato. No momento, é assim, você, na hora que você vê o sangue do seu inimigo saindo, é o ódio seu que sai, entendeu? Então é uma coisa boa para todo mundo. Porque assim, a pessoa que leva o bicudo sabe por que tá apanhando. A pessoa que tá dando pode até não saber porque tá batendo, mas ele sabe porque tá apanhando. Sabe. Então já resolve essa questão do karma. Já. O centro histórico de apreciação de porrada entre avós, o Chapa, ele tá fazendo uma petição para que entre para votação ainda nesse ano, mas acho que vai ser adiado por causa da questão da pandemia, né? Da pandemia e tal. Mas o Chapa já tá querendo trazer regras aí para fazer essa legalização acontecer pelo menos no estado de Pernambuco. Sim, e também eles já estão criando aí também a RIBRA, né? Que é a Associação de Rinha de Idosos do Brasil, né? Eles já estão juntando aí recursos, movimentando para trazer isso aí, tornar isso uma realidade, né? Até porque hoje isso geraria muito mais renda, com coleta de impostos e tudo mais, né? Você vê que tem... Toda a sociedade, né? Eu só vejo vantagens. Eu também, temos que acabar a hipocrisia e permitir com que os idosos possam exercer a violência. Eu acho que essa é a mensagem que fica no debate. Eu gostaria de perguntar se todos na mesa concordam, né? Que essa seria a mensagem final. Antes da gente abrir para o chat, né? Eu acho que sim. Eu ainda acho que a gente ainda precisa evoluir bastante na questão de prestar atenção em como fazer esse nivelamento aí dos atletas, né? Às vezes 2, 3 anos a mais de diferença de idade já fazem uma grande diferença. Você pode ódio, inclusive, perdão aí te interromper, mas uma coisa que a gente não falou durante esse debate é que o ódio ele aumenta de modo exponencial. Sim. Então, assim, a diferença de 1, 2, 3 anos é uma diferença de ordens de magnitude, entendeu? Então, realmente fica injusto, né? E pode ver que, por exemplo, tem certos idosos, assim, que, principalmente idosas, né, que são o pessoal de elite, que quando atingem uma certa idade, assim, 90 anos, 91 anos, assim, ainda está falando só de uma pequena parcela da elite combatente. Você pode ver que o corpo, ele vai se adaptando, ele vai diminuindo para diminuir a superfície de contato, você já tem menos locais ali que você pode acertar, porque ele vai encolhendo, vai ficando compacto, os músculos vão se compactando. Ele já fica na posição de batalha, né? Ele já entra na posição de combate, abaixadinho aqui, ó, guarda para cima. E como o Pauladinha já utilizava essa técnica, sabe? Quanto mais para baixo você atinge ali, mais fácil você é de conseguir um bom golpe, né? Então a pessoa já tem uma estatura ali que já tá aproximando você ali de golpes para serem muito bem encaixados. Se você quebrar um joelho, é muito mais fácil você estiver mais perto dele, né? Então... É verdade. Essa é uma observação justa. Bom, então acho que a gente pode já, né, ir abrindo aí para o chat. Já estamos aqui com o nosso mediador, Lanceluz, tá aí? Muito boa noite, estou aqui. Boa noite, grande Lancelu, é um prazer ouvir sua voz novamente. Prazer. Que maravilha é ouvir gente que sabe falar do assunto. Não tem medo de falar. As pessoas tentam falar, mas é muita gente despreparada, por isso que a gente tá com essa iniciativa aí de trazer, né, para cada episódio um especialista diferente que entende do que a gente tá falando. Hoje, inclusive, quero agradecer a presença aí do especialista em combates geriátricos, né? Ciências geriátricas, porque é ciência de combate, né? Então, a gente acaba... É especialização, né? Especialização é isso. São várias formações, né? Tem anos aí de estudo, né? Já não faltam títulos para descrever o que eu faço. Exato. E as pessoas já podem mandar suas perguntas aí também. Mas eu queria abrir com os números aqui. Durante a conversa, eu fiz a enquete lá. Vocês são a favor da legalização da rinha de idosos? E não tem outra. 82% diz que sim. O Brasil não aguenta mais. O Brasil quer a legalização. Isso aí a estatística, ela não mente, né? Quantos votos a gente teve, Marcelo? Um total de 270. Mentira, foram 27. Não, mas 7.500 votos, calma. O amostral foi reduzido para ficar refinado, para pegar só os votos importantes. É verdade. E a 82% foi sim. Então...
justa. E, então, assim, a voz do povo é a voz de Deus. E Pra pode ver assim, destilação dos votos. e pode ver assim que essa porcentagem ela é bem representativa, porque se essa pergunta fosse feita há 20 anos atrás, com certeza teria ali, sei lá, 95%. Hoje em dia, né, você tem, como eu falei, a medicina ela trouxe, né, coisas boas e coisas ruins, né? E uma dessas coisas ruins foi você ter a diminuição, né, da participação em rinha de idosos, né, por parte da população. Então você pode ver que isso é Sim. demonstrado nisso aí, né? Nessa verdade. porcentagem aí um Sim, pouco sim. maior das pessoas que não são a favor da legalização. O que também é um pouco estranho, né? Porque pode ser que elas, na verdade, não sejam a favor da legalização por causa da questão do grande volume de dinheiro que é movimentado underground, assim, né? Com os combates underground, mas aí a gente não vai tocar nesse assunto aí, né? Porque Sim. Existe toda uma organização criminosa para manter a ilegalidade A da legalidade, rinha. sim, muita é porque gente tem o que você isso. gastar com impostos e pagar funcionário, criar, por exemplo, uma rinha, por exemplo, num asilo certificado, né, com todo o ambiente, preparo, aí tem que ver enfermaria, ter sempre algum pronto-socorro do lado, um profissional de enfermaria ali para poder, né, segurar, isso custa. Então, para alguns, né, que é essa parte que vota geralmente não, né, porque é um custo que eles não querem. Se você pode lucrar mais, você pode deixar ilegal mesmo que você vai Exato. lucrar mais, né. Mas eu acho que a gente pode seguir, né? Sim, seguir? com certeza. Então, eu queria aqui a primeira pergunta do Bruno, que foi se a rinha de idosos se ela seria o maior ato da evolução humana em busca da perpétua existência. Vocês concordam com isso? aqui, ó, a gente falou pouco sobre a questão da evolução, né? Da evolução, a evolução biológica, a gente falou muito de sociedade aqui, porque, né, porrada é uma coisa social. Sim. Mas a gente falou pouco da questão da evolução, do papel da evolução nisso, porque a gente vê que a briga, né, o combate, ele faz parte da natureza de modo geral, né? Então, todas as espécies, elas lutam, faz parte, né? Lutam entre si por motivos mais fúteis possíveis, assim, eu quero comer, eu também quero, briga. Então, imagina motivos importantes, né? Como, por exemplo, você jogou lixo na minha lixeira. Esses são motivos muito maiores e que, obviamente, vão gerar conflito. Esse motivo pífio, como comida, gera, imagina motivos maiores da humanidade, né? Então, sobre essa questão dele, de se isso aí é uma expressão grande, né, da humanidade sobre isso, como eu falei no começo, a luta, o combate é um tipo de arte. Pode você perceber, você está expressando a sua raiva na cara do oponente, você vai ter uma deformação ali que é uma coisa que somente né? um soco muito bem aplicado vai conseguir deixar aquela deformação ali, qualquer um consegue vencer. Como eu falei, por exemplo, no caso da grande campeã Betinha, que deixa a sua marca característica da sua cabeçada no peito dos seus oponentes, Sim. que é a força. E uma coisa que os biólogos, né, já estudaram que assim, existe o reflexo da luta ou fuga, né? Que é aquela situação em que o ser vivo ele precisa decidir se vai lutar ou fugir, né? Precisa ter esse instinto. Eles descobriram que no idoso é luta ou luta. O idoso ele não foge mais, entendeu? Porque o ódio é tão grande no coração que fugir para ele é perder uma oportunidade de colocar esse ódio para fora, entendeu? Sim, então, sim, respondendo a pergunta do chat, né? Quem foi mesmo no nosso look? Mandou Foi o Bruno. Bruno, meu filho, eu gostaria de dizer que sim, eu acho que a mesa toda aqui concorda, né, com os argumentos que o Dalton apresentou, e realmente a rinha de idoso ela faz parte, né, desse processo do evolutivo, do ápice da evolução. E é uma expressão, né, que imortaliza a humanidade, justamente porque ela modifica o ambiente, né? O combate destrói coisas de uma forma que ela permeia ao longo das gerações, né? Você tem pessoas que até hoje, assim, ela tem uma cara horrível por causa de bisavós que sofreram em combates e, né? Então, é uma coisa que realmente ela tá aí para é uma forma de arte, é uma forma de expressão, né, da humanidade. Provavelmente a última, né? Sim.
Alguns vão ter. Vai ser a última coisa que certas pessoas vão ver, vai ser aquela arte sendo expressa na sua cara em forma de soco. Perfeito. Excelente pergunta. Mas prossiga, Marcelo. Temos aqui também uma pergunta muito pertinente, que a gente vê muito idoso se perdendo, né? Essa seria uma desculpa deles estarem participando das ciências escondidos hoje em dia? Questão do idoso se perder. Poderia ser essa uma desculpa? Então, acontece. É meio um meio termo entre isso. Porque o que acontece? É muito comum, principalmente hoje em dia, como eu falei, por causa da questão da medicina, de você conseguir sobreviver aos combates tranquilamente, ali vivo, né? Só que não completamente sem sequelas. E aconteceu uma contusão, né? Uma coisa é tá vivo, outra coisa é tá bem, né? Você perde o senso de direção ali, não consegue lembrar muito bem. Isso acontece, assim. Então, combatentes, né, tem esse problema. E por causa dessa característica que é inerente aos combatentes que já são mais avançados, assim, que já tem essa, né, acabaram tendo esse infortúnio, né, que não, assim, não entenda mal, não quer dizer que eles perdem a sua capacidade de luta, muito pelo contrário, até melhor, porque eles esquecem o que não é importante, focam no ódio. Foca na luta, e esse não precisa. E muitas vezes, né? Muitas vezes o soco ele também permite, quando ele é bem aplicado, né, que existe toda uma técnica, não é somente força, né, tem jeito, local que a pessoa vai acertar, e muitos idosos eles acabam também tendo o que é conhecido como o soco de compaixão, em que faz com que a pessoa possa viajar no tempo com o soco. A pessoa toma o soco no domingo, só acorda na terça, então esse tempo, que seria mais um tempo de agonia, de precisar acabar acumulando mais ódio, ele passa, entendeu? Mas isso assim, aí realmente mais uma coisa, mais um motivo da gente também fazer a localização, mas é bonito do esporte, a legalizar, é justo. Mas assim, uma coisa também que acontece, Lançalo, é justamente por isso que eu sou a favor da legalização, acho que tem que ser legalizado, justamente os camburões de lutas clandestinas, né? Às vezes o idoso tá ali, aí vem um camburão, pega o idoso, ele não sabe onde ele tá, não sabe pra onde ele foi. Às vezes você acha um idoso perdido, não é porque ele realmente não sabe onde ele está, por quê? Uma noite passada, ele foi, sei lá, foi jogar o lixo na rua à noite, o camburão vem, leva ele pra uma luta, né, clandestina, sem preparo nenhum, ele não pode entrar em contato com a família, não tem nenhum tipo de registro, e depois eles soltam esse idoso em algum lugar para evitar, né, do idoso se lembrar de alguma coisa, onde que foi esse combate. Então, por isso que, mais uma vez, sou a favor da legalização para evitar esse tipo de coisa, né. E por fim, tem gente que se aproveita dessa característica natural dos combatentes para simplesmente, como o Lancelot propôs aí, para simplesmente gerenciar e formar novas linhas, novos combates. Então fala assim, onde é que você estava? Não lembro. Não lembro, mas você vê o cara mais curvado, você vê a pessoa mais cansada, com aspecto machucado às vezes. Né? E foi o que aquilo ali? Combate. Perfeito. Não vê quem não quer, né? Não vê quem não quer isso aí. O Armad aqui fez uma pergunta, né? A gente tem o Silvinho, o grande, que tem um repertório de golpes aí, né? Tem o Vem Pra Cá, que espidado no Scorpio, o aviãozinho, o bambu. Vocês acham que ele é um grande nome pra trazer o Brasil de volta ao topo das cinhas mundiais? Olha, só que existe um problema, assim, na questão, porque o doping na rinha de idosos é uma questão que é difícil de você lidar, porque é um doping que ele é feito não somente na hora do combate, como ele é acumulado ao longo dos anos. Sim. Você pode ver que ele tem uma proteção na parte da cabeça, que ali é muito tempo que ele já vem treinando, já vem fazendo aquela proteção ali. E se você olhar, se você notar assim, essa proteção ela tá ali justamente para fazer um tipo correlato do golpe da Betinha, né? Só que o golpe da Betinha ele só pode ser aplicado uma vez, né? Porque justamente você perde o acesso à sua coroa e tudo mais. Mas o dele não, já é um negócio para fazer e conseguir repetir várias vezes. Então você tem, por exemplo, um implante de dentadura permanente, que já é um outro nível de arma que você pode utilizar. Então, aquele microfone também que não engana ninguém, né? Que funciona como além do armadura, né? Se você vê, ele fica localizado na parte do peito para evitar. Né? Não tem como. Na verdade, aquele microfone está implantado no externo, né? Que é esse osso que segue aqui logo abaixo do pescoço.
Então, que ele é como se fosse uma protuberância que é seguido em campeões antigos de combate de idosos, no caso de outra espécie, né, que são aqueles são dinossauros, no caso. Né? Então, justo. quando vocês foram descobertos fósseis que tinham seres, né, animais que tinham a estrutura do chifre, imitando a natureza, né? Nós somos a gente imitando a natureza. Então, ele viu assim a possibilidade de utilizar aquele famoso golpe de atacar com a caixa dos peitos, né? Isso acontece muito em briga de rua. Se você vê os jovens treinando, né? Os jovens Vamos, vem cá, vai bater em mim, vai bater em mim. É isso que eu ia falar. Você vê o jovem treinando isso desde pequeno, porque eles veem os idosos, não lembram, né? Não, que é coisa de criança, mas criança que o idoso ali brigando. Exato. Então ele tá ali treinando aquele golpe de bater com a caixa do peito, só que ele já tem um negócio a mais ali, que é aquela protuberância para poder fazer, né? E por causa disso, o que acontece? Ele foi banido dos campeonatos oficiais, né? E no meio underground tem gente que evita fazer combate com ele justamente por causa da questão que o pessoal, todo mundo... Você não quer... Quando você faz um combate underground, você não quer que todo mundo tenha um preferido. Você quer que o negócio fique... Quem será que vai ganhar? Porque aí você... Né? Consegue manejar melhor ali as apostas e tal. É muito mal visto, né? E aí é uma coisa que também só quem tá mais por dentro sabe, é que por isso que o Silvio Santos ele não é tão bem visto dentro da comunidade de idosos, né? Exatamente. A mesma coisa acontece com o Roberto Carlos, né? Também. Verdade. Aquela Roberto perna de aço ali pouca gente complicado. sabe também que... Foi depois do combate, inclusive, com o Paulinho. Verdade. Ele foi um dos poucos que encarou ela e sobreviveu, né? Não, Paulinho Não, foi com o Paulinho. Ah, desculpa, é verdade. Desculpa, eu confundi. Ele realmente foi o único a sobreviver ao golpe do dedo nos braços. Justo. Inclusive, depois ele ainda, né, tem... Por isso que muitas das músicas dele, depois disso, ele dedicou sua carreira a fazer músicas religiosas e tal. Inclusive, foi uma aposta que eles fizeram entre si, né? Naquele clima descontraído de luta. O esporte, ele traz isso. Esporte. Dizem que isso é em parte, assim, falam que o combate deixou ele mais perto do outro lado, assim, então... Ele quase caiu nos braços. Tem uma história aí, mas... Quem sou eu, né? Agora, assim, tem um boato de que ele vai fazer uma volta aí, né, e que ele tá passando anos fazendo um treino de equilíbrio por causa dessa questão que ele perdeu a perna, né? E ele faz isso em barcos e cruzeiros ao longo dos anos. Então ali ele tá treinando todos os anos em cruzeiros para poder fazer a questão de tal balanço, né? Exato. Porque se ele consegue se manter ali... Exatamente. E dizem que o próximo combate dele vai ser em um cruzeiro, mas aí a gente não sabe, né? Tipo, não tem acesso não, a isso. Assim, mas isso, olha, eu acho que muito bom levantar esse ponto, porque essa começa a ser uma cultura que começou a ser implementada agora no meio underground das linhas de idosos, é que juntar todo mundo no cruzeiro, levar o cruzeiro para águas internacionais, que aí estaria fora, né, da jurisdição legal de vários países, e assim eles poderiam exercer o esporte sem se preocupar com, né, a opressão do sistema jurídico. Exatamente. Então isso já seria uma outra vantagem de legalizar, né, que é trazer os atletas, né, para atuar em território nacional. Vamos abraçar eles, cara. A gente tem que abraçar esses atletas. Sim. Assim, eu recomendaria não abraçar, porque pode levantar aí, é uma questão de querer agressão. É melhor tipo, só falar um oi de longe, mas vamos falar um oi de longe, assim, um pouco mais perto. Justo. Vamos falar um oi. Tem gente que evita. Pois é. Exato. Dá um bom dia, assim, né? Fala assim, bom dia e sai de perto. Bom, acho que a gente pode seguir já para a próxima, então. Muito obrigado aí pela pergunta, realmente muito contundente. A gente tem sempre aí uma plateia altamente educada, especializada, um nível erudito altíssimo. É maravilhoso. Já que a gente tava falando dos dopings, vamos falar da hemodiálise. A hemodiálise, ela é permitida? Ela funciona como um fortificante para os idosos? Como é que tá a visão hoje em dia? Normalmente a hemodiálise, ela é feita da seguinte forma. Eu falei que tinha essa questão de você utilizar o combate, a idade como um classificador, né? Para você conseguir fazer... E você sabe que tem muitos atletas em vários esportes diferentes que tem pesagem oficial, né? Para poder fazer... saber, né, se você tá... No caso da rinha de idosos, você não tem pesagem oficial. O que acontece é que você faz um teste que é o seguinte. Pode ver que tem alguns campeonatos que não adotam isso, mas a maioria adota porque é uma boa medida.
eu falei da questão da curvatura das costas, não é isso? O que eles fazem? Eles colocam uma distância, né? E fazem com que a pessoa ela cospe com toda a sua força a sua dentadura e você vê o quão longe essa dentadura chega, certo? Tá me acompanhando aqui, né? Uhum. Se você tem uma boa lubrificação na região da boca, obviamente a sua dentadura vai mais longe, não é? Justo. Diminui o atrito, né? Sim. E o que acontece? Eles fazem a hemodiálise para diminuir essa questão da filtração da água, diminuir deixar a boca mais ressecada. Quando cospe a dentadura mais perto, o pessoal fala assim, ele é um cara fraquinho, tal, não sei o quê. Mas eles fazem isso para poder disfarçar a sua força, tipo, entrar em categorias mais abaixo e conseguir o título naquela categoria, para garantir o dinheiro isso que tá nas apostas, né? Até porque o campeão, como eu falei, o campeão da rinha, né, ele geralmente fica com 40% dos lucros das apostas. Então, Exatamente. É por isso, mais uma vez, a legalização se mostrando eficaz. Então, quando você tem esse tipo de filtragem avançada, né, da água do corpo, você tem esse ressecamento que acontece aí justamente para poder aumentar o atrito. Tem inclusive um negócio que o pessoal estava tentando utilizar um tempo atrás, que é uma substância que já foi banida já, né? O pessoal faz antidoping chamada Corega. Que o pessoal utilizava para poder aumentar bastante o atrito na hora de fazer o teste do arremesso de dentadura. Só que ainda assim, eles deram uma forma de conseguir driblar, né, a testagem e tentar se classificar né, junto com categorias um pouco abaixo para poder falar assim, não, olha, esse cara aí tá no mesmo nível, tudo mais, só que a pessoa tá ali treinada já. Pode ver que logo que o idoso, quando ele tá se preparando, ele toma bastante água para dar aquela hidratada de novo, para poder recuperar a força, né? Então, tem que ficar de olho aí, né? Hemodiálise, ela é uma questão... realmente é uma questão que precisa ser regularizada, né? Sim. O corpo médico também precisa avaliar o quão maléfico pode ser esse tipo de procedimento, né? Para regulamentar. Mas realmente tem essa polêmica aí, né? Exato. Então fica aí, né, a denúncia. Marcelo, acho que a gente pode partir para a próxima pergunta. Muito obrigado aí a pessoa que enviou. Vamos para a próxima. O Léo perguntou se atualmente... falou que atualmente surgiu um novo fenômeno, né? Que é o Tiringa. Vocês acham que ele pode ser o novo ícone brasileiro na Cinha? Eu desconheço esse atleta. Desculpa, cortou aqui. Como é que você falou, Lancelu? O Tiringa. O Tiringa. Olha... Então, ele ainda tá começando, né? É isso que eu ia falar. Ele tá nas categorias de base ainda. Ele tem um certo futuro. Você vê que é uma criatura já cheia de ódio. Mas ainda... precisa de um pouco mais de experiência, né? Tem pouca vida no Tiringa ainda. Ele precisa de um pouco mais de experiência para acumular um pouco mais, né? Inclusive o trabalho que o técnico dele, como o Dalton falou, né? O técnico hoje é um pouco mais novo, né? O técnico dele anda fazendo trabalhos, inclusive é tudo sendo filmado para você ver como que vai crescendo, né? O ódio e o rancor do Tiringa. E é um trabalho documental, né? Pode ver que a curvatura das costas do Tiringa ainda não... Ele ainda anda um pouco, né, ereto, assim, tal. Não sei que talvez para disfarçar a sua força, mas... Né, o bigode dele ainda precisa de um certo ajuste ali para poder dar uma intimidação maior. Sim, daqui a uns 40 anos eu acho que ele pode ser, assim, pode ser visto como um campeão regional. De repente ele pode até... ser o nome, né, que vai levantar o Nordeste, né, no campeonato brasileiro. Falta muito, ainda tem muito, velho. Lampião foi o último, né, o último que segurou o cargo, era a última promessa, né, inclusive foi sabotado. Inclusive era casado com a campeã há mais de 10 anos no Nordeste, Maria Bonita. Justo. Exato. Então... Só perdeu porque foram traídos. Não, sim. Isso aí você vê que, mais uma vez, coisa que não aconteceria se houvesse uma legalização. A legalização, exatamente. Perfeito. E a pergunta... Acho que a gente tem mais umas perguntas aí, né? Temos mais uma. A pergunta que não quer calar. Qual a relação dos idosos com os pombos? Porque a gente vê muito idoso alimentando pombo na rua. É uma relação com o nosso último podcast. Olha, e antes de passar a palavra aqui para a mesa, né? Eu acho que eu estava tentando evitar falar sobre isso, né? Que a gente pontuou, a gente tangenciou sobre esse tema no último episódio, que é essa relação da alimentação dos pombos, né? E tal.
Então, assim, a gente sabe que por estar não legalizado, cria um terreno fértil aí para a atuação da máfia dos pombos. Sim, com certeza. Então, na verdade, assim, tem toda como diz, essa camuflagem, né, de mostrar esse ato, né, como se estivesse apenas se alimentando, mas quando ninguém está olhando ali, os idosos, eles têm que passar ali parte do lucro para os pombos, para não sofrer as consequências, entendeu? Justo. Então, assim, a gente está submetendo os atletas a essa humilhação, correr Pois perigo, a gente não, sabe que são terríveis. a alimentação Então, aos gostaria de passar pombos. aqui Não, eu já me revolto com isso aí. Começa esse assunto aí, eu já fico, né, um pouco revoltado, porque essa alimentação dos pombos nada mais é do que o pagamento, né, aos agiotas e a toda aquela máfia que fica por trás Ô, Thiago, desculpa, não são os agiotas, os pombos trabalham com gaviotas. Ah, justo, perdão, me perdoe. É porque você sabe, né? Eu já fico nervoso. Gaviotas são coniventes. Sim. Isso aí, depois, um dia, quando essa máfia cair, a gente vai atrás de cada um desses pássaros que estão alimentando esse sistema. Assim, eu não sabia de nada disso, assim, até eu ver a live de vocês semana passada com Justo, o último podcast com o nosso, mas especialista. conforme eu fui vendo, eu fui notando coisas que eu sabia da questão dos idosos, que é o seguinte, os idosos, assim, principalmente na questão do combate oriental, ali pro lado do Japão, né, ali Nova Zelândia e tudo mais, eles têm uma característica de uma relação muito próxima com as gangues australianas. Muito próximas. Isso foi trazido num episódio aí de vocês, e eu fiquei pensando nisso depois, assim, realmente existe essa correlação, né, entre a técnica de combate dos idosos daquele cenário ali, né, e eu fiquei, poxa, alguma coisa aí tem, realmente. Inclusive, outra coisa que eu pensava que, assim, né, me disseram, alguns idosos, né, já me disseram, né, sobre a questão do treinamento, que eu estava procurando saber e tudo mais, eles já vendo que eu não ia ser um competidor para eles ainda, porque quando eu chegasse na minha idade de combate já não seria, né, eles já não estariam mais aqui, tudo mais, davam as dicas para mim, e eu perguntava sobre a questão de por que eles davam muito do seu dinheiro para compra de pipocas. Eu ficava, isso faz parte do treinamento também. Ele dizia, não, faz, você vai entender isso mais pra frente, você vai interagir quando você conseguir enxergar um pouco mais além, você vai se sentir naturalmente atraído por essa questão e você vai descobrir a resposta por si só. Eu ficava, tudo bem, né? A idade vai me trazer tanta raiva quanto o conhecimento que eu preciso, né? Então, e aí quando eu ouvi essa questão de que quando você vai se aproximando da morte por causa da questão da idade e tudo mais, que vocês falaram aí dos pombos e tudo mais, eu falei, poxa, tá aí onde tá a pipoca relacionando, né? Você, né, tá fazendo essa questão do pagamento, tudo mais, mas é a própria atração com a morte, com o além, que faz essa relação entre idosos e pombos. Eu provavelmente vou ter que chegar, se eu quiser ser um campeão, né? Então, você vai ter que chegar. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais de pombos, eu posso te passar o contato, Dalton, que inclusive, né, por incrível que pareça, o nome é até parecido, é Dalton também. Eu posso te passar o contato do nosso especialista lá e você pode conversar com ele mais sobre esse assunto. Acho que se dá muito bem. Acho que vocês têm umas semelhanças aí que... com certeza. Vocês vão se dar muito bem. Esse é só o nome, provavelmente. Que é um nome normal, né? Assim. É bem comum. É comum. Pois bem, eu acho que nós, então, né... Vamos para a última do dia, para fechar. A última do dia? Isso. Ok. O Circanius perguntou aqui, quando o idoso chegar ao nível de furar as bolas que caem em seu quintal, já é um nível alarmante de raiva? Na verdade, é parte do treinamento, né? Então, tem esse aspecto aí do Dalton, né, questão levantada, mas assim, você percebe que o idoso que faz isso, ele é um profissional não é um profissional de alta performance. Porque o profissional de alta performance, que está acostumado, né, a lutar no octógono da morte, ele sabe acumular o seu ódio, não demonstrar em público durante o dia, para que ele tenha o desempenho máximo durante a noite. Enquanto os atores que estão dormindo, ele está lá dando bicudo na cara do outro idoso. Então, assim, no momento em que esse atleta ele fura uma bola que cai no seu quintal, ele está usando parte desse ódio que ele tem acumulado para um fim que não é o do esporte, né? Sim. Então, assim, você já percebe que o idoso que faz isso, ele não é um profissional, entendeu? É mais aí um amador.
Tonho, eu vou ter que discordar de você aí dessa parte, porque Charles Pendleton, em 1978, ele tem uma técnica muito interessante relacionada a isso, que era o seguinte: ele se mudava para os locais e quando a bola caía no seu quintal, ele furava apenas se soubesse que aquela criança era relacionada a um idoso. Era neto de alguém, né, era sobrinho de um... Porque ele gerava o ódio naquele idoso para criar o conflito, ganhando desse idoso em seu ápice, porque ele era um cara que era louco assim pelo combate. E assim ele mesmo se fortalecendo para os combates que viriam. Então, quando ele utilizava essa técnica de furar a bola, era justamente focando no ódio, mas de transmitir o ódio para o outro. Ele conseguia guardar um pouco desse ódio para si e transmitir o ódio para outra pessoa, no caso outro idoso, que eventualmente é só na vítima dos seus punhos. Então, né, Por isso que não dá para, assim, a maioria provavelmente vai ter essa Gente, questão. calma aí que a gente tem aqui um pronunciamento aqui pra fazer, tá? Pode falar, acho que daqui já dá pra ouvir. Em nome dos idosos, eu quero dizer que eu sou a favor das rinhas. Pronto. quer dizer, né? É uma pessoa que entende do assunto. Exato, e você pode ver que ela, se fosse legalizada, ela poderia mostrar o seu rosto enquanto Justo, ela atleta. não pode porque, inclusive... Ela não pode por causa de represárias, Exatamente. sabe? E é muito complicado. Inclusive, eu acho que até você garoteou muito aí, Thiago. Você devia ter colocado aquela voz de pato. Verdade, Porque verdade. ela fez a denúncia. E Mas isso aí a gente pode... percebe já na voz, né, dessa atleta. Ela tem aí anos de experiência e ódio acumulado. Picudo na cara de muita gente. Só pela voz eu já reconheci quem é atleta. E olha, eu me inspiro muito em você, já quero dizer logo aqui, claro. E provavelmente as pessoas que ouviram aqui, que fazem parte do circuito, também reconheceram, e eu tenho certeza que a ideia por trás disso foi essa mesmo. Deixar um recado. Sim, é deixar um recado pra, né, inclusive, né, isso é uma como é que eu posso dizer, uma forma de expressar revolta contra o sistema, né, o sistema de hoje, extravasar e lutar literalmente contra os seus demônios internos, entendeu? Seus traumas do passado, a pessoa que de repente, né, foi mal educada com você, que agora também é idoso, você já pode ali selar aquela dívida no combate. Exato. 3 minutos ali, pá, e aí 2 entram, 1 sai e já resolve, entendeu? É um combate sadio, né? Um combate que já deixa... Inclusive com a evolução dos esportes, né? Só para fechar aqui o que pode ser um tema para mais para frente, né? Com a evolução baseado nos esportes também, né? Nos últimos meses, né? Tem surgido muito os jogos vorazes, os Battle Royales, e já é uma categoria que está entrando aí, né? Onde você pode ter mais participantes, já tem times sendo formados, onde são, sei lá, um grupo de 60 idosos jogados vamos supor ali, pega o Maracanã, joga os 60 idosos lá, armas no chão, cada um faz vou coletar minhas armas, e o último que sair leva o prêmio, né? Isso é um resgate ao Velhatron, você sabe disso, né? Porque o Velhatron... Eu sou leigo nesse momento. Muito obrigado pelo seu conhecimento, inclusive. Ele tinha até 15 participantes. Você tinha arremesso de bengala, você tinha arremesso de sandália, você tinha várias disputas que eram feitas ali ao mesmo tempo, né? Era uma muvuca, era muito difícil de você conseguir perceber tudo que estava acontecendo ali. Exatamente, não tem nada. Então, e eram 15 participantes, porque você não tinha como arrumar mais do que 15 velhos dentro da Grécia, né? 15 velhos, meu Deus do céu. Hoje, com a evolução e a medicina, a gente já consegue fazer. Já dá para fazer um Velhatron muito mais avançado, já dá para ter novas categorias dentro do Velhatron. Justo. Verdade, só verdade. Bem, a gente já vai com quase 2 horas de gravação. Eu só queria... você tem alguma consideração aí? Eu queria dizer que foi uma conversa incrível novamente. É muito bom ter gente que entende do assunto, novamente falando. E que o nosso feedback aí foi maravilhoso. O pessoal do chat aqui ao vivo está nas loucuras, adorou esse episódio. Mais uma vez. Eu acho assim,
aproveitar aqui o ensejo do Lancelot. E você que está vendo isso aí depois, né, já no YouTube, depois quando sair nos feeds da vida, você está perdendo aqui um show à parte, que são os comentários do chat. A gente tem pessoas que têm uma preparação acadêmica, psicológica, que vão muito além, assim, que com sacadas, que pegam cada comentário, e não é para a pessoa que concorda ou discorda, entendeu? Ele já adiciona na pergunta, o pessoal aqui do chat que já manda, já traz um novo tema, desafia às vezes, né, faz a gente repense as nossas opiniões, e tem mais certeza ainda que a gente está correto. Que é uma coisa assim que realmente... A gente quer falar, velhos se tem uma coisa que velho tem, é tempo de experiência de vida. E a gente quer resumir tudo isso aqui em horas, poucas horas, minutos falando. Não dá. Difícil. E às vezes a gente passa por um assunto ou outro assim, o pessoal lembra, fala assim, olha, e se você der o tapa na cara ou mão fechada, que é mais efetivo na hora de dar um soco na papada de um idoso? Perguntar para qualquer... Saber. Aí um atleta de alta performance já responde sair na lata. A nossa atleta que fez o pronunciamento aqui, ela já lhe diria exatamente qual a técnica ela prefere, porque existem várias modalidades e técnicas. Olha, né? Do soco. Como ela não apareceu, vocês sabem quem é. Né? E eu já vi esta senhora matar um pombo, inclusive ela é a favor da nossa causa, com um cabo de vassoura. Eu fui testemunha de uma pequena porção de extravasamento de ódio. Então, todo mundo aqui sabe que pombo é ardiloso. Exatamente. Então, assim, não é um oponente pombo, entendeu? Não. Lembrando que um tema que eu levantei, que eu acho que até passou batido, é que a Austrália tem escorpião de 45 quilos e escolheu exportar pombo. Então, daí você já peça. Daí você já viu. Eles preferem ter que lidar com um escorpião de 45 quilos e sair na mão do que enfrentar um pombo. E a nossa atleta aí não só enfrentou, como sobreviveu ao embate, entendeu? Não, foi você que... Não, ela é altamente preparada. A gente sabe que os pombos não perdoam. E ela tem aí, até por isso que escondeu a face também, né? Já pra, não, mas ela foi furtiva. O pombo, ele nem viu de onde veio. Tanto é que é difícil você pegar um pombo desprevenido, assim. Muito difícil. Exige uma técnica absurda. Então, assim. Tanto é que é conhecida como a furtiva. Não vou citar nomes, mas é... né? A furtiva. É verdade. Eu tinha esquecido do nome de luta dela. Você, quando percebe, já Tenho foi. muito a aprender. Muito, temos todos, Dal. Temos todos. Você que é um especialista aí na ciência geriátrica, tem a aprender, avalie nós, que somos apenas amadores e observadores dessa sociedade, que nada faz sentido. Agora eu digo que esse ano, de 2020, está sendo um ano muito bom para quem está treinando aí, porque tem bastante ódio para se acumular ao longo do ano. É verdade. É um ano bem treinado aí, para quem está se preparando aí, olha, realmente é um ano caprichado. Eu acho que o 2021 vai ser realmente uma competição sangrenta. Ou oficializa ou cabeças vão rolar. Exato, também acho. Bom, então acho que a gente pode finalizar aqui então, né? Algumas considerações finais, o nosso especialista Dal. Não, eu só queria dizer que foi uma grata surpresa você ter essa participação aí. Olha só, eu não esperava, né? Tal qual a furtiva traz aí a sua fama, né? Então, sim. Realmente eu tô aqui embasbacado por essa belíssima capacidade de luta. Justo. Primeiramente, eu quero agradecer aqui, né, a presença ilustre do nosso especialista em ciências geriátricas, né, o Dalton. Esperamos ter outra oportunidade de convidá-lo novamente. Quando tivermos em outros assuntos falando sobre geriatras, aí a gente te convida. Espero que você esteja aberto para um futuro ali. Você possa nos prestigiar de novo, né? Com a sua presença. Sei que vai ser difícil, sua agenda é muito corrida, mas fica aqui o convite, né? Você tem as portas abertas para falar de ciências geriátricas, de rinha, do que você quiser aqui nesse espaço. Tá certo. Muitíssimo obrigado aí. Quem quiser me encontrar, procure a GPETO, que é a Geriatria para Especialistas Totais, que é a pessoa que abrange todo o conhecimento geriátrico. Então... Como é o mesmo nome que eu cortou aqui, eu não ouvi direito?
é a GPETO, Geriatria para Especialistas Totais, que é o pessoal que Que quer entende, entender né, de da tudo, né? geriátrica aí. A associação Justo, é que a gente está começando agora, né? A gente está pensando em entrar para os campeonatos daqui para frente. Também temos, né, equipes de treinamento ali. Então, quem quiser aí começar na rinha de idosos, é só dar um alô. Entendi. Não, Repito, né? Tá certo. Muito bom saber, tá aí o site aqui na descrição do vídeo, tem o site da AGPeto. Se você quiser de repente aí escrever, né, e apoiar a instituição que vem também na luta pela legalização, né, da rinha. Isso, Bom, isso. então eu acho que podemos finalizar por aqui. Agradeço a todos os nobres desembargadores que estiveram presentes aqui no chat, dividindo nesse momento, né, e nos iluminando com questionamentos de altíssimo nível. E semana que vem nós estaremos de volta, provavelmente com outro grande especialista da área do tema em questão, e nos acompanhe em nossas redes sociais para que vocês possam também opinar, né? De repente aí a gente perceber melhor qual o tema que vocês realmente querem que seja abordado com essa profundidade do tema, né? Essa grande exposição, né, de temas complexos de maneira que seja acessível ao grande público que nós fazemos aqui. Então, muito obrigado a todos e até o nosso próximo episódio. Até mais, e espero que alguma vez aí mais à frente vocês forem falar de idosos novamente, me chamem novamente. Então, um abraço a todos aí e foco no ódio. é isso aí.